Olá pessoal, sou o professor Fabiano, do Departamento de Matemática da PUC Minas. Vamos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Álgebra Linear Semipresencial. Nessa videoaula, nós vamos falar de um tipo de transformação, que são as transformações lineares. Vocês assistam a uma outra videoaula que nós falamos da ideia geral de transformação. Agora nós vamos falar de um tipo particular, de um tipo específico de transformação, que são as transformações lineares. O que é isso? Suponhamos que a gente tenha uma transformação do espaço V no espaço W, ok? Ou seja, uma função que associa cada vetor de V a um vetor de W. Essa transformação, ela é dita linear se dados os vetores V1 e V2 do domínio e uma constante K qualquer. Vamos admitir que a nossa constante aqui é real, porque nós estamos falando de vetores sobre o corpo real, tá? Então, essa transformação, a gente diz que ela é linear, desculpa, faltou aqui, ó. Ela é linear se ela satisfaz as seguintes propriedades. A primeira, a transformação de uma soma é a soma das transformações. Essa propriedade, ela recebe o nome de aditividade. Ela nos diz que a transformação de uma soma é a soma das transformações. Ou seja, a imagem de uma soma é a soma das imagens. A outra propriedade nos diz que a transformação de um múltiplo é o múltiplo da transformação. Essa propriedade também recebe um nome, chama-se homogeneidade. Ela nos diz que a imagem de um múltiplo é o múltiplo da imagem, ok? Toda transformação que é simultaneamente aditiva e homogênea, ela é linear. Então, uma transformação linear é uma transformação que é simultaneamente aditiva e homogênea. Uhum? É interessante a gente fazer a seguinte representação dessas propriedades. Olha só. Eu tenho uma transformação T que, quando operada em um vetor V, resulta na imagem T de V. Quando operada, no vetor V1, resulta na imagem T de V1, ok? A transformação T, quando operada em V1, resulta na imagem T de V1. Essa mesma transformação T, quando operada sobre o vetor V2,
resulta na imagem T de V2. Se essa transformação for aditiva, o que vai acontecer? Quando você operar no vetor soma V1 mais V2, isso aqui vai me dar o quê? O T de V1 mais o T de V2. Ou seja, a transformação de uma soma é a soma das transformações. Certo? Então isso aqui é uma representação gráfica da aditividade. A homogeneidade, a gente pode representá-la graficamente assim. A transformação T aplicada sobre um vetor V1 vai me dar a imagem T de V1. Se eu aplico essa transformação sobre o vetor KV1, ou seja, se eu aplico a transformação sobre o múltiplo, eu obtenho simplesmente o múltiplo dessa imagem. Ok? Então isso aqui é uma representação gráfica, né? Uma homogeneidade. Tranquilo? Então, toda transformação que satisfaz a essas duas propriedades, nós dizemos que ela é uma transformação linear. Vamos ver um exemplo disso em uma transformação entre espaços euclidianos, certo? Vamos tomar como exemplo aqui, ó. Vamos considerar a transformação do R2 no R2 dada por o T de XY é igual a 2x mais 3y, x menos 2y. Será que essa transformação é linear? A gente pode chamar T tanto de transformação como de operador. Estão lembrados que quando a transformação é de um espaço em si próprio, a gente pode também chamar de operador. Então, será que esse operador é linear? Para verificar isso, nós temos que verificar as duas propriedades. O que você vai fazer? Tome dois vetores arbitrários do domínio. Vamos verificar se a transformação da soma daqueles dois vetores é igual à soma das transformações. Vamos ver aqui, ó. O que é a transformação de V1? Então, o que é o T de V1? O T de V1 é aplicar a nossa transformação, o nosso operador, no vetor de componentes x1 e y1. Isso resulta em quê? Resulta em 2x1 mais 3y1. Segunda componente, x1 menos 2y1. O que é a imagem? Qual é a imagem do vetor V2? O que vai resultar aplicar T em V2? É aplicar T no vetor de componentes x2 e y2. Segundo a nossa transformação, essa imagem vai resultar o quê? 2x2 mais 3y2, x2 menos 2y2. A imagem de V1
mais a imagem de V2, resulta o quê? É este mais este. Então isso aqui vai ficar 2x1 mais 3y1 mais 2x2 mais 3y2. Segunda componente, x1 menos 2y1 mais x2 menos 2y2. Vamos comparar isso aqui, a soma das transformações, vamos comparar com a transformação da soma. Então agora nós vamos transformar o vetor V1 mais V2. Quem é V1 mais V2? Ó, V1 mais V2 é x1 mais x2, a primeira componente, y1 mais y2, a segunda componente. Qual é a imagem deste vetor segundo a nossa transformação, segundo o nosso operador? Olha lá, ó. É 2 vezes a primeira componente, então 2 vezes x1 mais x2, menos 3 vezes a segunda componente. Mais 3 vezes a segunda componente. A segunda componente da imagem é a primeira componente aqui, ó. Então é x1 mais x2. Menos 2 vezes a segunda componente do domínio. Então menos 2 vezes este. É fácil ver que isso é igual a isso, né, gente? Olha aqui. Qual que é a primeira componente desse vetor? É 2x1 mais 2x2 mais 3y1 mais 3y2. Qual que é a segunda componente desse vetor? x1 mais x2 menos 2y1 menos 2y2. E é fácil ver que esse vetor é exatamente este vetor. Então, esses dois vetores são iguais. Ou seja, a soma das transformações é igual à transformação da soma. Então, essa transformação, devido a essa igualdade, ela é aditiva. É aditiva. Vamos verificar agora se ela também é homogênea. Como que a gente verifica a homogeneidade? Da seguinte maneira. Eu vou pegar a transformação de um múltiplo de V1. Que vetor é este? KV1. Os componentes são KX1 e KY1. Qual é a imagem desse vetor segundo a nossa transformação? A primeira componente da imagem é 2 vezes a primeira componente do domínio, mais 3 vezes a segunda componente do domínio, ok? Então é 2 vezes KX1 mais 3 vezes KY1. A segunda componente da imagem, KX1 menos 2 KY1. Certo? E nós vamos comparar isso aqui com o múltiplo da imagem, o múltiplo da transformação. Mas isso aqui nós já temos.
vetor é este? T de V1. T de V1 nós já temos essa imagem. É essa aqui, ó. Então T de V1 é o quê? 2x1 mais 3y1. x1 menos 2y1. K multiplicando esse vetor, o múltiplo escalar deste vetor é 2kx1 mais 3ky1, kx1 menos 2ky1. Ok? Vocês vejam que como essas duas imagens são iguais, a transformação de um múltiplo é igual ao múltiplo da transformação, essa transformação também ela é homogênea. Uma transformação que é aditiva e é homogênea, ela é linear. Logo, T é linear. Certo? Então aqui está no exemplo de uma transformação de um operador do R2 no R2 que é linear. Quando nós estamos falando de transformações entre espaços euclidianos, então se nós estamos falando disso aqui, ó, se as equações que definem as componentes da imagem, se estas equações são lineares, então a nossa transformação é linear. Se porventura uma dessas equações que define a imagem for não linear, a transformação é não linear. Vamos exemplificar essa observação. Vamos pegar aqui uma transformação do R2, digamos, no R3. Tal que a transformação do vetor xy do R2 me dê o vetor x mais 2y, 2x menos y e 3x mais 5y. Olha, vamos verificar as equações que definem a imagem. Esta equação que define a primeira componente da imagem, ela é linear. Esta equação que define a segunda componente da imagem, ela é linear. Esta equação que define a terceira componente da imagem, ela é linear. A imagem, ela é então definida por equações lineares. Sempre que a imagem for definida por equações lineares, a minha transformação, ela é linear. A minha transformação, ela é aditiva e homogênea. Então, essa transformação T é linear. Fica como exercício aí para vocês mostrarem que essa transformação, ela é tanto aditiva como homogênea. Agora vejamos esse outro exemplo. Vou pegar uma transformação T aqui, digamos, do R3 no próprio R3. Digamos, o T de x, y, z, x mais y mais z, x mais y mais a raiz de z, e x menos z mais 3. Olha, vamos analisar as componentes da imagem. Isto é linear. Agora, essa expressão é não linear, porque ela envolve a raiz de z, não é isso, gente? Então isso aqui é uma expressão não linear. Essa expressão é não linear, por causa desse mais 3, né? Então essa expressão também, ela é não
linear. Então, como a nossa imagem apresenta expressões não lineares, se tiver pelo menos uma não linear, né, a minha transformação é não linear. Então, quando nós temos transformações entre espaços euclidianos, verificar se ela é ou não linear é muito simples. Por quê? Basta observar como são definidas as componentes da imagem. Se todas as componentes são dadas por expressões lineares, a minha transformação é linear. Se pelo menos uma das componentes for dada por uma expressão não linear, a minha transformação é não linear, tá certo? É claro que um bom exercício para vocês fazerem em casa é verificar que essa transformação ela é homogênea e é aditiva. E que essa transformação não é nem homogênea nem aditiva. Fica como exercício aí para a gente treinar, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos.